presidente Lula afirma que a Assembleia Geral da ONU perdeu a vitalidade que o Conselho de Segurança da entidade encolhe cada vez mais que se omite diante de atrocidades. O Brasil vem reivindicando há algum tempo um assento no Conselho de Segurança da ONU, que tem como membros permanentes China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia. O governo brasileiro, ao longo dos últimos anos, teceu várias críticas sobre a posição do Conselho em relação a conflitos como o que ocorre entre Israel e Hamas. E olha só, William, esse não foi o discurso principal, né? Amanhã que tem a abertura, que tradicionalmente o presidente brasileiro faz esse discurso inicial. Mas Lula já começou a falar em Nova York. Bom, quando ele fez o último discurso, acho que em 2023, né? Nós criticamos muito porque era um discurso de um metalúrgico ali, era como se ele estivesse falando pro chão de fábrica, né? Colocando a culpa no coleguinha anterior, né? Trazendo as mazelas muito em função da administração que ele estava assumindo. Agora, eu vejo nos noticiários todo mundo falando assim, cortaram o microfone do Lula. Ele só tinha 5 minutos para falar, gente. Isso não tem nada demais, é a regra do jogo. Isso não tem nenhum absurdo nessa história. Agora, que eu vejo uma mudança de comportamento, ele falou como chefe de Estado. E eu acho que ele foi no ponto certo, né, de cobrar essa inoperância, essa falta de protagonismo da ONU no combate à fome, né, ao conflito no Oriente Médio, a essa corrida armamentista que a gente está vivendo no mundo, todas essas crises, a crise nuclear, que é uma coisa que está batendo a nossa porta, e eu acho que ele se comportou como um chefe de Estado. E aí eu aprovo, sim, o discurso do Lula. Você sabe que eu não sou fã do Lula, mas tenho que admitir que dessa vez ele acertou no seu pronunciamento. Ô Marcelo, Lula começou a falar lá em Nova York. Eu achei muito bom o discurso do presidente Lula. Acho que ele foi na linha correta da crítica que tem que ser feita, né? Se não fosse por um deslize no final, que aí é uma questão que é da área ambiental, principalmente, eu acho que ele gabaritou, porque o questionamento que tem que ser feito à ONU é exatamente esse, né? A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para evitar que os conflitos se repetissem no mundo. Então, a ONU seria aquele juiz, seria o juiz que, quando tivesse algum conflito, ela ia intermediar esse conflito. Em 2002, depois que houve, né, os atentados lá no World Trade Center, os Estados Unidos resolveu invadir o Iraque, que não tinha nada a ver com o atentado. E aí a ONU toda se posicionou contra, né? Teve uma votação no Conselho de Segurança, teve uma votação na Assembleia. A maioria da ONU se posicionou, os países deixaram muito claro, não tem por que os Estados Unidos invadir o Iraque. O que os Estados Unidos fez? Continua invadindo o Iraque. Ignorou, invadiu o Iraque. Depois, né, a Rússia, com a Ucrânia mais recente, a ONU também se posicionou, né, deixou claro que a Rússia não tinha por que invadir na época da crise da Crimeia. O que a Rússia fez? Ignorou a ONU e fez a mesma coisa, invadiu a Ucrânia. Então, assim, a ONU perdeu sua força. Isso acontece também no caso Israel e Palestina, né? A ONU tenta atuar de forma para mediar, mas não consegue. Os dois lados ignoram a ONU, tanto Hamas quanto Israel ignoram completamente a ONU. Então, esse recado que o Lula manda é um recado importante, de mostrar que a função principal da Assembleia Geral da ONU não tem sido efetiva, né? Os países não têm respeitado as decisões da ONU e aí o conflito acontece. Agora, para mim, o Lula só não foi perfeito no discurso dele quando ele vai para a área do meio ambiente. Quando ele faz cobrança a outros países, né? Quando ele vira e fala, os países ricos não fazem a parte deles na questão ambiental. Mas aí o Lula também não faz a parte dele. O governo brasileiro também está escancarado que não está conseguindo fazer a parte dele. Esse ano o próprio Lula admitiu que o governo não estava preparado para as queimadas que aconteceram. Então, quando você faz uma cobrança só nos outros países e não admite seus próprios erros, fica parecendo um tom meio arrogante, né? Fica meio... os outros países podem questionar, poxa, Lula, mas você está cobrando os outros e a sua parte? Quando você vai começar a fazer? Então, tirando esse deslize aí na área ambiental, que eu acho que marcou bastante, chamou atenção, o presidente mandou um recado interessante para a ONU. O Marcelo toca num ponto importante do pronunciamento do Lula, quando ele faz da parte ambiental, e é claro que se eu vou falar depois do Lula, assim, vem cá, você está contando um monte de história, mas na parte ambiental, você reduziu o investimento, teu país está pegando fogo, mais de 50% quando você vai comparar com o ano passado, e você vem com essa balela pra cá, então você não está fazendo o teu trabalho. Isso é uma crítica que eu acho que a gente tinha que fazer, e eu não vi ninguém fazendo. Seria uma coisa legal, o cara assim, peraí, você está apontando o dedo pra ferida, mas você mesmo não cuida do quintal da tua casa. Mas quando você pega o contexto geral do discurso do Lula, você tem que falar, ok, ele agiu como chefe de Estado e não como aquele cara que participou da última vez completamente perdido. E aí, Rita Mundim?
pela fala aí do Marcelo e do Travassos. E o que a gente vê, né? Eu me lembro que quando o Trump assumiu o governo americano, ele praticamente acabou com a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que ele não respeitava a regra, não respeitava nada. E aí os países partiram para acordos, né, para ver se o comércio global não ficava tão comprometido. E o que a gente tem percebido é que isso aí, a ONU está perdendo a sua relevância pela falta de respeito àquilo que é decidido lá. Então é necessário fazer uma reforma, tem alguma coisa errada. Ou seja, as decisões, o peso das decisões não estão convencendo ninguém. Então, algo tem que ser feito para que ela retome essa relevância. E em relação ao discurso do Lula, realmente, ele deu um upgrade aí de metalúrgico para chefe de Estado. Mas, né, não teve a humildade, né, ou de retirar ou de apontar a tremenda crise climática que nós estamos passando. Ele poderia ter tido a humildade de admiti-la e até de pedir ajuda em nível global, para que o planeta se recupere. E eu não tenho dúvida que ele deveria, inclusive, lembrar o protagonismo do Brasil na virada de chave da economia tradicional para a economia verde. Nós seremos, se já somos, o protagonista da salvação do planeta. Então, era hora dele se colocar com uma certa humildade e também, sem arrogância, colocar o Brasil como o protagonista capaz de ajudar o planeta nesse momento tão complicado.